Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo do segundo trimestre, que nós já começamos a conversar um pouquinho na primeira aula, naquela aula de introdução ao conteúdo, né? Esse conteúdo então fala para nós sobre valência física força. Dentre esses princípios de força, os tipos de força que nós vamos estudar, como a gente já comentou na aula de inauguração, na aula de introdução, nós temos 4 tipos de força fundamental que nós vamos estudar nesse trimestre aqui, que é força isotônica, isométrica, isocinética e força pliométrica, tá? Então calme um pouquinho, eu sei que os nomes são um pouquinho complicados, mas com o tempo vocês vão se acostumando e vão fazendo referência àqueles tipos de exercícios que nós fazíamos nas aulas práticas. Claro que toda oportunidade que eu tiver, eu vou mandando referências para vocês em relação a como funciona e como desenvolvemos cada tipo dessas forças aí, beleza? Mas antes de começarmos a falar propriamente dito dos tipos de contração, desses princípios de força que nós temos, lembre-se que eu mandei um trabalhinho para vocês em relação a que vocês pesquisassem sobre a palavra força, né? Principalmente sobre força muscular, que é o objetivo central da nossa disciplina, trabalhar sobre as relações de exercícios aplicados sobre o corpo humano. Bom, força muscular então é a capacidade que nós temos de exercer tensão muscular contra uma resistência. Toda vez que nós aplicamos uma tensão muscular que gere mecanismos de contração, seja eles mecanismos ativos, nos tipos de contração que nós vamos chamar de contrações dinâmicas, ou seja, aqueles mecanismos isométricos, aquele tipo de força estática, ambos apresentam tensão muscular. Então, toda vez que tivermos uma estrutura muscular que vai agir sobre tensão, sobre nosso comando e tensão, nós falamos que esse tipo de tensão, vencendo uma resistência, caracteriza-se por força muscular. Mas aí que é um detalhe importante. Na verdade, o termo, quando a gente utiliza o termo teórico sobre vencer uma resistência, não necessariamente o fato de você não conseguir superar aquela resistência não caracteriza força muscular, ou melhor, deixe de caracterizar força muscular, tá? Mesmo que a gente ou só suporte, ou mesmo tente levantar algo, mas percebendo que aquilo é muito pesado e ceda a essa ação, isso também é caracterizado como força muscular. Então, força pode ser superando, sustentando ou cedendo a uma resistência específica, ok? Bom, em relação a esses princípios de força, quando a gente fala sobre as terminologias e a ideia de força muscular, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a ideia de um músculo, né? Um músculo se contraindo, executando uma ação que geralmente está ligada a um movimento. Bom, nem todo tipo de contração muscular está ligada a um movimento propriamente dito. Nesse caso, as que estão ligadas ao movimento propriamente dito, nós chamamos de forças dinâmicas. A essas forças dinâmicas nós damos um nome específico. Nós chamamos de força isotônica. A força isotônica, que é o primeiro ponto de força que nós vamos tratar, ou seja, o primeiro tipo de contração que ocasiona um mecanismo de força muscular que nós vamos tratar nessa videoaula, estabelece uma relação em 2 princípios: contração concêntrica e contração excêntrica. Ambas são dinâmicas porque o termo dinâmica quer dizer um movimento. Então, a força isotônica é aquela na qual nós realizamos um movimento específico. Nós observamos aquele movimento, ou seja, há um movimento de um segmento corporal para que esse tipo de força isotônica, também chamada de contrações dinâmicas, seja aplicada. Essas 2 fases, concêntrica e excêntrica, diz exatamente no momento da contração do músculo e no momento do retorno à volta à posição normal anatômica do músculo. Quando eu contraio o músculo, isso eu chamo de contração muscular. Então eu estou executando uma contração muscular que geralmente vai aproximar as minhas fibras musculares. Nesse caso, como é a contração isotônica e elas são caracterizadas por serem dinâmicas, nós vamos observar essa característica. Nós temos uma aproximação dos feixes de fibras musculares, nós vamos ter um aumento do volume estrutural naquele local, naquela região, e geralmente, ou melhor, nesse caso, isotônica, associada a um movimento. Quando nós vamos retornar à posição anatômica, ou seja, a posição de retorno do movimento,
o ponto inicial do movimento, nós vamos chamar isso de contração excêntrica. Há uma contração, ele está lá contraído em concêntrica e ele vai voltando à posição de relaxamento e a isso nós damos o nome de contração excêntrica. Ou seja, nós não vamos soltar um objeto ou voltar a uma posição abruptamente, nós vamos controlando. Por isso que quando a gente tratou sobre a situação do que é força muscular, a gente tem que sempre levar em consideração que força muscular é tanto suportar, quanto superar, quanto ceder a uma resistência. O que é uma resistência? Um objeto qualquer e pode inclusive ser o seu próprio corpo. Tá? Segmentos da parte corporal ou exercícios que coloquem o corpo em uma posição mais inadequada no sentido de dificultar o exercício, né? Dificultar a ação muscular, são caracterizados como resistência. Tudo bem? Gravando então o que nós temos que lembrar dessa pequena aula, a definição de força muscular, né? É a capacidade de exercer tensão muscular contra uma resistência, o tipo de contração muscular que nós vimos nessa aula, que é a contração isotônica, ela também é chamada de contrações dinâmicas por apresentarem duas fases e principalmente por ter movimento. Essas duas fases nós chamamos de contração concêntrica e contração excêntrica. A concêntrica caracteriza-se quando o movimento gera a aproximação de feixes de fibras musculares, levando a movimento e um aumento do volume, e a ação excêntrica quando isso retorna a uma posição de relaxamento, lógico, ainda sobre contração muscular, mas voltando à posição anatômica muscular normal. Beleza? A seguir, então, próxima semana nós vamos ter mais uma atividade prática, na outra, então, uma sequência dessa videoaula. Beleza? Um abraço!